O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: o que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? E Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu dizes. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesta quarta-feira santa, que a liturgia antiga chamava quarta-feira de trevas, somos colocados finalmente diante do gesto traidor de Judas Iscariotes. É alguma coisa que sempre nos faz pensar a traição de Judas. Era um dos 12 discípulos de Jesus. Havia recebido ele o chamado: vem e eu farei de ti pescador de homens. Havia usufruído da companhia de Jesus e já estamos aqui à altura de 3 anos. Foram cerca de 3 anos que durou o ministério público de Jesus e que ele, tendo arrebanhado, pois, estes 12 discípulos, os tinha junto de si. Judas, como os outros 11, teve aulas particulares com o próprio Filho de Deus. Ele ouviu as mesmas instruções, ele viu com os olhos da cara os milagres que Jesus fez, ele participou de certas chamadas de atenção, de colocação do pingo nos is, que Jesus em diversas ocasiões fez aos seus discípulos. Portanto, teve tudo de Jesus. E olhem, ele ainda recebeu um cargo de confiança. A ele foi confiada a bolsa.
a sacola do grupo, conforme o próprio São João Evangelista nos contou ontem, quando Jesus disse: o que tu tens que fazer, faz logo. E todos pensavam que Jesus tivesse mandado comprar as despesas para a ceia da Páscoa, ou que fosse para dar a algum pobre uma esmola, porque ele tomava conta da bolsa comum do grupo. Não se entrega dinheiro a qualquer pessoa, se não for a pessoa de alta confiança. Pois Judas mereceu isto, o que tomava conta, pois, da sacola da equipe de Jesus com os seus discípulos. Portanto, meus irmãos e irmãs, estamos diante de alguém que teve todas as oportunidades. É importante, como nós também sabemos disso, quando em família, ou que seja em outro tipo de grupo, vemos que alguém não deslanchou, não prosperou, pelo contrário, até andou para trás. E a gente diz: puxa, teve tudo, teve todas as oportunidades, teve o queijo e a faca nas mãos, e fez escorrer tudo pelo ralo, jogou tudo fora. A mesma coisa podemos dizer comparando com Judas, o traidor. Teve de tudo, até o sentimento extremo do amor de Jesus. Amigo, o que viestes fazer? Portanto, queridos, estamos diante de alguém que não podia ter reclamado da falta de oportunidade. Não porque eu fui excluído, não porque ninguém me ajudou, não porque eu sempre fui desconsiderado, como muitas vezes em família se diz. Aonde é que está, pois, a questão, queridos? Está no interior, está no coração, está, pois, na consciência, está na decisão, está definitivamente na escolha fundamental que fazemos. Em algumas ocasiões, nós estudamos o que significa a opção fundamental. Em algumas disciplinas da psicologia, em introdução, pois, às várias faculdades, há algum curso específico de comportamento, de moral, estudamos o que significa, pois, a escolha universal, a escolha fundamental. Significa o rumo, a direção, o bem, enfim, o esteio, a bússola que norteia a tua vida. Qual é a tua escolha fundamental? E ela vai te conduzir por toda a tua existência, até quando tu perderes a noção de ti mesmo. Agora a gente pega Alzheimer na velhice e então não sabemos mais o que fazer. Não podemos mais imputar culpa numa pessoa assim. Mas até que o alemão não chegue, você é dono da sua cabeça, do seu coração. Você é dono das suas atitudes. Você é responsável pelas escolhas que faz. E quem vai te guiar, quem vai te seguir, é a escolha fundamental que fizestes. Isto nós adquirimos pela educação, pela formação, pelo direcionamento, pelo caráter daqueles que nos
educaram, que nos apontaram e que nos disseram, diante de alguma falha da infância, da juventude, e nos disseram: olhe, não é assim, não é por aí, não foi isso que eu lhe ensinei, ponha a mão na consciência, não é assim que se faz. É assim que nós recebemos a educação concreta sobre a escolha fundamental. Nem existe aqui um discurso teórico sobre o que seja isto. Algumas vezes também, meus irmãos e irmãs, é duro, sabe, quando a gente tem, uma personalidade forte, renitente, refratária, sabe como é, acelerada, e que a gente então não quer receber orientações de ninguém porque achamos que nós somos os senhores do mundo. Isso é muito comum na adolescência e na juventude. É muito comum como processo de autoafirmação. Mas não podemos viver assim o tempo todo. Até a vida nem nos permite, não é? Pois bem, essa é a escolha fundamental. Outras vezes nós somos mais dóceis, recebemos com menos problemas a educação que nos é passada, que nos é dada, acolhemos, até mesmo aderindo em nós com maior facilidade esta educação, esta formação recebida. O certo é que nós precisamos fazer uso da nossa consciência. Além desta educação humana que recebemos, tem também a educação à fé, a educação à vida interior, a familiarização com a palavra. Hoje faz-se muito a Lectio Divina, ou seja, sugar da palavra orientações, extrair da palavra ensinamentos, não só como de um livro de ciência, mas como um livro religioso que a Bíblia é. Um tratado sobre a salvação, que é o que deve nortear, então, a nossa vida. Por isso, queridos, queridas, é muito importante nós estarmos antenados para aqueles valores que nos foram repassados, que até nós assimilamos, que trazemos conosco, que o pecado, que os ambientes, que depois as coisas da vida vão nos fazendo perder, descolorir, empoeirar, mas que de vez em quando é bom, numa oportunidade que seja, nós redescobrirmos isso. E é claro, prestem atenção, quem nos ajuda muito é o Divino Espírito Santo. É a sabedoria, a ciência de Deus, é a graça de Deus, são os vários nomes dados ao Espírito Santo. O Santo Padre, o Papa, assinou uma carta da Congregação da Doutrina da Fé, em que exatamente se fala disso. Numa oportunidade, irei apresentar para vocês o conteúdo desta carta, chamada Agradou a Deus, em que ele diz: há pessoas que querem salvar-se sozinhas, que acham que possuem em si a capacidade da salvação, quase que seria uma obra humana. Você se autossalva. E confirma, pois, a carta, apresentando os ensinamentos do Santo Padre, o Papa Francisco, e o ensinamento da Igreja de todos os tempos. Não.
absolutamente nós não nos autossalvamos. Podemos sim contribuir, nos esforçar, e isso é muito importante. Mas quem é que completa em nós a obra da salvação? O próprio Deus, em Jesus Cristo, através do seu Espírito. Portanto, não existe salvação sem a participação de Deus. Nossa, é claro, e de Deus. Portanto, reacender, reativar, repropor-nos a educação que recebemos sobre o valor da opção da escolha fundamental. Aprendemos de nossos avós, de nossos pais e de nossos educadores qual é a direção, qual é o rumo, qual é o esteio que nos sustenta, qual é a meta que queremos alcançar. E disto jamais, por quanto bamboleemos daqui para ali, mas a consciência, pois, da escolha fundamental nos salva, nos traz de volta. Esta lição Judas Iscariotes não aprendeu. E por isso traiu o Mestre, e por isso destruiu-se a si próprio, indo terminar enforcado. Stop. Um instante de silêncio.